bem, Ranieri, de volta nesse bloco. Nós, como anunciamos, nós estamos recebendo o professor, educador e o grande comunicador Paulo Roberto. Paulo Roberto, que é bastante conhecido aqui na cidade. E o podcast de hoje, desta quarta-feira, nós vamos conversar com ele exatamente, né, sobre a sua vida, né, profissional. Um cara que tem muita história, gente do bem, gente da melhor qualidade, um cara muito sincero. Eu já tive várias oportunidades de trabalhar com ele também, e hoje ele faz parte dessa comunicação. Paulo, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast, e você como educador, né, muito tempo em Currais Novos, e como comunicador também. Então vamos conversar um pouquinho por aqui. Boa noite, Cleto Filho, boa noite aos internautas e aos telespectadores da CIDES TV a Cabo e o repórter Seridó. É uma alegria grande receber esse convite e participar deste programa que consolidadamente tem uma grande desfruta de uma grande audiência no horário. Estou aqui para embolar uma roda aí, sabe lá se vai dar certo. Rapaz, o bom de Paulo, porque Paulo, a comunicação dele é fácil, é de fácil acesso, não é uma comunicação que tem só uma ala ali de intelectual para ouvir ele, não, ele comunica com todos, né? Ele é um cara sábio, um cara que estuda, um cara que tem realmente know-how, e tem uma linguagem que é a minha linguagem, que é a sua linguagem, que é a linguagem de calçada, que é a linguagem da rua, da feira, que é se comunicar. O comunicador é isso, ele comunicar bem, saber o que leva. E você tinha isso dentro de você e não sabia, porque você já era um comunicador nato, porque dentro de sala de aula, o professor é um comunicador e tem que saber transmitir aquele conteúdo que chegue no seu aluno, ora, ali, telespectador e ouvinte, o aluno, né, seu, para que realmente chegue. Paulo, me conta um pouquinho como você chegou à questão da educação. Aí depois a gente entra na parte de comunicação. A educação, eu fiz o curso de nível médio da Escola Técnica Federal, a gloriosa ETFERN, que hoje temos aqui na cidade o IFRN, que já mudou de nome 2 vezes, não é? O famoso Cefet, e fui estagiar na Bahia, não deu certo o estágio, e lá eu, já fazendo bico para chorar, escrevi uma carta para o meu pai, telefonei, ele disse, vem embora, você vai ficar aí sem... Eu não queria aquele trabalho, e eu vim para cá, 1980, uma seca, era seca, foi seco aqui, 1980, 81, 82, 83, 4 anos de seca, só tinha verde, pano de sinuca e óculos Ray-Ban. Era só o que tinha de verde. O plano de Paulo é isso. Esses 4 anos de seca. Pano de sinuca e óculos Ray-Ban. A seca era terrível, era muito grande. 4 anos de seca. Você que é aí, contemporâneo de 50, 60 anos, você lembra disso? Bem, Cleto, e finalmente eu enveredei pela educação com a ajuda, não substancial do meu primo, na época o professor Francisco Cândido de Souza, o professor Berto, que estava à frente do 8º Núcleo Regional de Ensino, o 8º Núcleo, que hoje também mudou, hoje foi DIRED e é DIREC, não é? DIREC. Então, aí eu enveredei pela educação, entrei na educação, ou ia, era um trabalho, era um emprego, eu tinha que sobreviver. E fui apresentado no SEJA, eu fui estreante, fui funcionário do SEJA, não é, do início ao final da minha carreira. O SEJA, professora Creuza Bezerra, na rua Piauí 122, isso. Aquela foi a minha casa, e eu passei por outras escolas, passei pelo Tristão de Barros, circunstancialmente, e passei também pelo Instituto Valdo Pereira. E aí fui 28 anos de sala de aula, ensinei matemática, ensinei tapando buraco, não é? Eu era aquele chamado tijolo, né? O tapa-buraco. Ensinei língua portuguesa na marra, não é? Porque eu não tinha uma especialização em língua. Ensinei eu entrei no tempo da ditadura, 1982, a ditadura, a redemocratização estava chegando, porque já em 82 houve eleição para governo de estado.
Os prefeitos das capitais são indicados pelo general. Zé Agripino foi. Zé Agripino é indicado pelo general, né? O seu pai, servidor dos generais, ficou do lado dos generais, da ditadura, mas nada demais. Tinha que ter um lado ou outro. E Tarcísio Vasconcelos Maia foi governador, não é? Indicou o filho prefeito de Natal, de 78 a 82, isso. E indicou Cortez Pereira, ele que foi governador, e o seu primo Lavoisier Maia, sobrinho. Quando aí, em 82, veio a redemocratização, e em 89, finalizando esse período meio... alguns não encaram bem, o período da ditadura, não foi legal. 89, aquela eleição histórica de Collor, né, que se elegeu combatendo os marajás. Lembro muito bem. Pois é. Era um atleta. Corria, fazia, né? Corria, era. Esse período aí, eu transitei. Então, eu ensinei 2 disciplinas que hoje não existem mais. Eu não sei porquê. Vocês da educação, o que é que está havendo? Retornem. Eu ensinei Educação Moral e Cívica e OSPB, aquele livrinho, as 4 letras, verde e amarelo, OSPB, Organização Social e Política Brasileira. O estudante de hoje, ele não sabe o que é o poder executivo, legislativo e judiciário. Pergunte a um aluno que está concluindo o ensino médio ou nosso 2º grau, que ele não vai saber. E se o professor não for muito bom de bola, professor de história, ele também não vai saber responder. Eu não quero nem dizer isso para vocês saberem. Eu não estou dizendo aqui, estou falando em off, viu? É verdade. Então, é necessário que alguma reformulação se faça na educação. Mas o nosso assunto aqui não vai ser só educação, e eu não vou ser também ouvido pelas autoridades que fazem a educação. Agora, eu fui da época em que como professor de matemática, eu introduzia a tabuada. Eu olhava para os meninos e dizia: aqui vocês vão aprender a tabuada de 1 a 10. A de 1 e a de 10. A de 1 repete 1, que dá a mesma coisa. E a de 10 vocês colocam um 0 na frente e colocam 2 zeros do outro lado. Pronto. E de 2 a 9. 2 é o dobro e 3, e aí vai. Então, eu era tido como o terror. Eu fui uma época tido como um terror, eu e outro colega, que eu não vou declinar o nome, eu era tido como terror porque eu exigia muito. Lá do IVP não? Na época você não, no IVP foi um períodozinho de língua portuguesa da 7ª série, OSPB, Educação Moral e Cívica, substituindo a professora coisa, Dona Eliette. Tinha uma disciplina chamada mecanografia. Eu fui professor de mecanografia, substituindo a Gumercindo Fernandes de Amorim, lá no Colégio Comercial. Não é? Eu substituí Gumercindo, ele estava em Souza, na Paraíba, e eu dei umas aulas de mecanografia. E eu tinha uma completude muito boa, porque eu já era técnico mecanográfico. Eu ganhei a minha vida também como técnico mecanográfico, consertando máquinas de escrever, de calcular. Depois eu entrei na eletrônica, não é? E fui bem adiante. E como um beradeiro aqui, do Seridó, do Pé Rachado, eu fui aqui o único beradeiro que fiz curso em Recife, na Olivete, na linha certa, serviços, e fui fazer curso na Olivete em São Paulo, do bairro do Bom Retiro, e trouxe a foto e o certificado. 98%, o retrato está lá na parede. A traça já começou a comer. Mas, 1991. Mas eu tenho um negócio, está lá na minha carteira, eu tenho um negócio que eu costumo a tirar onda com os jovens assim. Eu digo: rapaz, você tem muita coisa, mas não tem o que eu tenho. Eu acabo de diploma de datilografia. Diploma de datilografia. Eu fui professor de datilografia lá no nosso querido Sérgio Creuza Bezerra. Eu fui professor também de datilografia. Era um tempo que não tem mais. Eu sinto saudade desse tempo. A história que nós vamos contando. Não é? Maria, já? Você vamos lá, 10 minutos, já. Aqui a produção do programa já está cenando. Mas vamos lá, Mas Paulo, eu gosto muito, eu sempre disse isso, e digo, eu sou fã de lhe ouvir, e eu digo isso abertamente. Naqueles seus comentários lá na rádio, eu fico escutando, meu falta bola de rir, porque você é um cara que você fala na seriedade e ao mesmo tempo você leva a parte cômica, que é interessante, que é importante para o cabo entender. Como você disse aqui, na época era tudo seco.
só tinha de ver pano de sinuca. 4 anos de seca. Não, porque são coisas assim que eu fui aprendendo. Não, isso é um pouco do cômico, do lado assim, isso foi sempre da mim. Do meu eu. Há quem diga que eu tenho a cara feia, a cara dura. É normal. Eu só não me agrado quando alguém diz que eu sou simpático. Eu digo que você está mentindo. É mentira. Simpático. Não sou simpático. Quando alguém diz, Paulo, você tem a cara dura, eu digo, muito obrigado. Muito obrigado. Você está sendo sincero. Mas o bom, entrando aqui na comunicação, de lhe ouvir, é aquilo que eu digo. Porque você fala de uma forma que a mensagem chega. A mensagem não fica pela metade. E naqueles seus comentários, quando você está no rádio, é interessante porque você coloca lá o ponto na verdade e deixa com muita clareza que o ouvinte tenha entendido. Porque o ruim do telespectador ou ouvinte, que não deixa de ser um ouvinte, é quando ele não entende a mensagem, quando fica pela metade, quando fica pelo será, entendeu? Então, assim, conta um pouquinho de como você chegou na comunicação. Cleto, você falou em comunicar, em falar. Olha, eu tive uma professora de língua portuguesa, uma eclética professora, e eu lembro-me que ela dizia, minha gente, o que vale é comunicar, é chegar a mensagem, não adianta falar bonito, com palavras rebuscadas lá, mergulhando no dicionário e não comunicar. Então, é preciso se falar para que se entenda. Um dos grandes, o ínclito mestre da comunicação, eu considero Cortês Pereira, o nosso correnovense, que foi governador, senador, deputado. Então, ele sabia falar para as pessoas que estavam ali à sua frente. Então, em cada ambiente, tinha um público diferente. E ele, como advogado, como filósofo, ele conversava, falava e que as pessoas entendiam. Ele, numa conferência lá fora, ele falava para um público diferente, aquele público. Numa entrevista na TV universitária, que eu assisti a muitas, falava para o telespectador, num comício, quer dizer, então, o que vale, o que interessa é falar e chegar a mensagem, é comunicar, não é? E você me perguntou como eu cheguei na comunicação. Isso. Olha, foi o mais improvável do improvável eu ter entrado na comunicação aqui em Currais Novos e que é uma coisa para mim muito... eu acho boa. Hoje eu sou aposentado. Eu fui candidato a vereador em 2004 e tive gloriosos 275 votos. Certo. Mas não comprei nenhum voto, porque primeiro não tinha dinheiro para comprar voto, foi só na conquista. Né? E se tivesse, não compraria. Né? Que era um crime eleitoral e eu sempre... Combati lá ensinando o SPB, né? As normas, né? a regra do bem viver. E Valdinho, né? Proprietário da Antena 3, me chamou, disse, Paulo, você queria ir lá dar uma conversada, dizer como foi, lá uma pequena entrevista, como foi o pleito, e lá eu fui, e lá me enganchei e passei 7 anos. Nessa entrevista que eu fui, nessa entrevista, fiquei lá 7 anos, de lá eu cheguei à TV Com, a TV Com, passei 4, 5 anos na TV Com, tive como minha companheira Ivanilda, não é? Ivin Santos. E Cleto depois participou. Foi para CIDES. Foi para CIDES, Cleto também passou por lá. E eu transitei, fazia um programa segunda, quarta e sexta-feira, o Fique por Dentro, né? Inclusive, teve até uma polêmicazinha no nome Fique, F-I-K-E. O meu Fique por Dentro era Fique, F-I-K-E. É quando entra aquela coisa, o que interessa é comunicar. Fique por dentro, mas tudo bem. E João Neto, na época, disse, Paulo, tem um horário disponível na Rádio Ouro Branco, não é? João Neto era diretor da Rádio Ouro Branco, 2017, e nós fomos fazer um programa de muito sucesso na Rádio Ouro Branco, que era o Sala de Debate. Eu, João Neto, e o companheiro Escobar Silva, que continua na Ouro Branco, e Evaldo Nogueira. Então, o Sala de Debate era das 6 às 7 e era um programa de muita audiência, porque você levava aquele assunto do dia a dia. Nessa época, eu me lembro, Rosalba governadora, e muitos problemas que se discutia da administração, o mundo político e aquela coisa toda, o sobe e desce da política. Não é porque na política todo dia tem alguma coisa para se conversar. Existe qualquer coisa para se conversar, em termos do assunto da política. E aí foi, quer dizer, essa trajetória, até eu estar aqui agora, sendo seu convidado, né? Começou lá em 2004. Rapaz, eu vou encerrar, porque senão a gente passa
Nós vamos olhar assunto, a gente tem para 10 ou 15 programas, sem exagerar. Porque Paulo tem muita história, é um cara de Currais Novos, todos conhecem, e é como ele diz, é um cara sincero. Pode dizer que ele tem a cara dura, que ele não se importa não. Agora, ele é um cara sincero. Eu digo isso porque eu posso atestar. E de bom convívio, e um cara muito agradável de conviver. Comigo eu nunca tive problema e nem vou ter, até porque a gente é muito transparente. Então, Paulo, muito obrigado, Paulo, por ter comparecido aqui, contribuído com o nosso Repórter Seridó, nosso podcast, e em outras oportunidades a gente volta a conversar. Cleto, eu quero agradecer a você internauta, aos nossos telespectadores da CIDES TV a cabo, do programa Repórter Seridó, e você, Currais Novense, nosso irmão, você cidadão, você decente, você pessoa do bem, que ganha vida com o suor do rosto, você que participa dessa vida social da nossa querida cidade de Currais Novos. É um prazer muito grande, é uma alegria, Cleto, muito obrigado, e estarei por aqui sempre que precisar, que algum empurrãozinho a gente, né? Muito obrigado e a todos boa noite.